tá? E que bola para frente, semana que vem a gente tem trabalho, temos mais 3 aulas ainda antes da prova, tá? Feita esta observação, hoje a gente vai falar, coloco sempre meu contato para que fique gravado, fique lá no vídeo, às vezes tem alguma dúvida, quer me achar de alguma forma, lembrem, assistam um pedacinho da aula, lá no começo tem meu contato, tem meu e-mail, tem um monte de lugares nas próprias apresentações que vocês têm para baixar ali, né, todas elas têm o meu contato, fica fácil de vocês me procurarem, trocar ideia com qualquer dificuldade que vocês tenham. Também é interessante que a gente está com 26 alunos aqui, é um número bom, né? Feitas essas observações, bola para frente, a gente tem que começar a dar mais um passo para frente. Então, nós falamos de audiência, falamos que tudo acontece em audiência, princípio da oralidade, princípio da informalidade, que existe uma série de audiências diferentes, mencionamos como que é a ordem, como que as pessoas são ouvidas, tal. E, basicamente, com isso, a gente fala da instrução processual dentro do processo do trabalho. Eventuais coisas diferentes, não existem muitas coisas diferentes, mas coisas que eventualmente não tenham sido tratadas, né, é absolutamente igual o que acontece no processo civil e que vocês obrigatoriamente vão ter que ver lá no processo civil. Então, para não ser exaustivo, para não ser extremamente redundante, falar 2 vezes da mesma coisa, eu não vou pegar uma aula e falar só como é que é uma perícia, só como que é uma inspeção judicial, como que é não sei o quê. Então, eu não vou pegar todos os meios de prova possíveis, porque seria uma questão redundante, que nós temos que nos ater ao processo do trabalho em aquilo que é um pouco diferente. Não adianta a gente falar 2 vezes a mesma coisa. E, para isso, a gente tem que falar um pouquinho hoje, a gente dá um passo adiante, né, que cabe a gente, nesse período aí, falar em uma aula por semana, durante o ano todo, mas de tudo no processo do trabalho. Então, a gente tem que dar passos um pouquinho mais largos. Hoje a gente fala da fase decisória, lembrando que o processo se divide em algumas fases. Quais fases o processo tem? Primeiro, fase postulatória, que é aquela fase onde as partes postulam em juízo. Então, o autor vai lá, o requerente postula o reconhecimento de alguma coisa, pede alguma coisa. E o réu, por sua vez, vem e postula que aquilo não seja reconhecido, ele postula a improcedência da demanda. Fase postulatória, fase onde se pede, onde se argumenta no processo. Daí nós vamos para a fase de saneamento, onde são corrigidos os vícios processuais existentes, né? E o processo é colocado em ordem. Uma vez colocado o processo em ordem, a gente vem para a fase de instrução, onde é aprovado aquilo que é requerido, aquilo que depende de prova e que não é incontroverso. Uma vez provado, o processo está maduro para ser julgado. O processo estando maduro para ser julgado, a gente entra na fase decisória, que necessariamente é um ato privativo do juízo, que é prolatar a sentença. Então, a fase decisória é a fase mais objetiva de todas, que consiste basicamente naquele ato do magistrado em decidir o processo no primeiro grau de jurisdição por meio da sentença. A partir da sentença, a gente entra na fase recursal, onde a gente tem vários remédios processuais, vários recursos previstos para tentar rever a decisão que foi obtida no processo, tá? Mas fase postulatória, de saneamento, de instrução, decisória e recursal. Nós estamos agora na fase decisória, né? Então, nós temos que falar do quê? Da sentença, né? Sentença, principalmente lembrando do conceito de processo civil, né? É aquele pronunciamento do juiz, né, que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição. Então, nós chamávamos dessa forma até a alteração que o Código de Processo Civil sofreu no ano de 2005. Tá? Em 2005, o nosso processo de execução, ele sofreu uma grande alteração. E falar dessa grande alteração é bastante interessante, até por um aspecto histórico, né? Então, por que o conceito de sentença mudou um pouquinho quando a gente fala que sentença é aquilo que põe fim na fase cognitiva e não mais no processo do primeiro grau de jurisdição? Então, a gente tem que lembrar que existe processo, 2 teorias, né? A teoria do processo dualista e a teoria do processo monista. De onde que vem isso, pessoal? Hoje, a gente estuda no direito, provavelmente vocês estudaram aqui no curso, muito mais uma disciplina chamada História do Direito. Salvo engano, vocês já estudaram História do Direito.
Os alunos mais antigos da própria Fajar, eu não estudava História do Direito. Eu estudei História do Direito quando fui fazer curso lá na Argentina. Era o máximo ter aula com o professor de História do Direito de lá. O velhinho era fantástico. Né? Mas eu achei muito interessante a disciplina. Mas eu estudei nos bancos da faculdade, lá pelos idos de 94, né, eu estudava Direito Romano. Por quê? Porque existia uma posição lógica de que o direito romano é o que mais nos influenciou. E, com certeza, isso é válido. Então, quando você vem falar de história do direito, você vai estudar todos os outros direitos indianistas, ou seja, aqueles direitos que eram considerados índios porque não eram dos europeus. Né? Então, a gente estuda vários desses direitos por meio da história do direito, mas, sem sombra de dúvida, o que mais nos influenciou foi o direito romano. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque esta questão do direito ter sermonista, dualista, vem lá de Roma. Né? Então, se a gente pegar Roma, teve 3 períodos processuais distintos, bem definidos, né? Mas, basicamente, vamos dizer que em Roma tinha um magistrado com a função de julgar o processo, que era o pretor. Então, o pretor, se chegava lá com a questão, ele dizia qual era o direito. Teve época nos julgados romanos que o pretor era, inclusive, um árbitro particular, não pertencia ao Estado. Mas, né, era sempre o Estado, era uma outra autoridade que não o pretor, que fazia aquele negócio tornar-se efetivo. Então, o que é executar alguma coisa? Executar é fazer com que algo torne-se efetivo na vida da pessoa. Então, você tem uma coisa, você obtém um título, obtém uma decisão dizendo que algo é teu, se aquela pessoa que perdeu não lhe entrega automaticamente a coisa, você tem que ter um remédio processual, um remédio jurídico para fazer com que aquela coisa seja entregue a você. E isso é executar. Tá? Quando no direito romano, existia uma organização para fazer com que dizer qual era o direito, mas quem tornava isso efetivo na vida da pessoa, quem fazia a execução, não era a mesma pessoa, não era o pretor. Logo, em Roma, nós precisávamos de 2 processos, um perante o pretor e um perante a autoridade que ia fazer aquilo tornar-se efetivo na vida da pessoa, aquela que iria efetivamente executar a decisão tomada. Né? Bem antigamente se dizia qual era o direito do sujeito, o sujeito ia lá com as suas próprias forças e tomava o negócio à força. Por quê? Porque tinha uma decisão dizendo que o direito era dele. Depois isso não deu muito certo, daí o pretor dava a decisão e o sujeito ia para o Estado fazia aquilo tornar-se efetivo na vida dele. Tá? Mas lá nós precisávamos de 2 processos para fazer isso. Isso veio nos influenciando, né? Até o Código de 73 era desse jeito. Né? Então, no Código de 73, nós tínhamos 2 processos, né? O processo de conhecimento e o processo de execução de sentença. Em 2005, nós mudamos isso. Nós pensamos assim, nossa, mas se o sujeito tem um problema na vida dele, não faz sentido entrar com 2 processos para resolver, um para dizer qual é o direito e outro para executar. E aqui era entrar com 2 processos, pagar custas 2 vezes, ter honorário sucumbencial 2 vezes, tudo dobrado. Então, daí em 2005, disse simplesmente que não, agora é um processo só dividido em 2 fases. Logo, nós temos a fase de conhecimento, onde faz aquilo que a gente chama de subsunção dos fatos às normas, né? Onde o magistrado olha para o caso concreto, ele que conhece o direito diz qual é o direito que resolve aquela situação, que resolve aquele caso concreto. Isso é processo de conhecimento. Hoje nós temos um processo que é fase de conhecimento, conhece isso. Se quem ganhou não recebe automaticamente, porque quem perdeu não paga automaticamente, não cumpre aquilo, nós não precisamos mais entrar com um processo novo, nós simplesmente entramos numa nova fase do mesmo processo, que é chamada fase de execução. Ok? Então, por este motivo, nós dizemos que sentença não é mais o que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição. Nós dizemos que ela põe fim ao fase de conhecimento. E, após isso, pode continuar o mesmo processo na fase de execução ou cumprimento de sentença. O processo do trabalho já seguia mais ou menos essa lógica há mais tempo, mas é interessante ter o conceito que sentença é aquilo que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição, na fase de conhecimento. Por quê? Porque ele pode continuar em outra fase.
Tudo bem? Antes de 2005, nós dizíamos assim, sentença que põe fim no processo no primeiro grau de jurisdição. Não nos preocupava, porque realmente começava e se fosse executar, iniciava um processo novo. Agora não, continua o mesmo processo. Tranquilo? Então, por conta dessa divisão, enquanto nós estávamos no Código de 73, até 2005, quando foi feita a reforma do nosso processo de execução, nós tínhamos um processo dualista, que necessitava de 2 processos para chegar a uma decisão concreta em um processo de execução, para conseguir expropriar bens, para conseguir coagir alguém a fazer alguma coisa. Tá? Após 2005, nós temos um processo monista, onde o sujeito entra com um pedido e o processo vai até resolver o problema de forma concreta na vida do sujeito. Não só dizendo que ele tem o direito, mas também partindo para medidas práticas e resolvendo aquilo na vida do sujeito. Beleza? Então, isso é sentença, né? Então, falamos da fase monista, que hoje em dia, e fase dualista, que hoje nós estamos na fase monista, que ela era dualista antes, né? Como 2 fases, nós podemos dizer que a sentença põe fim na fase de conhecimento. Esses conceitos, essas argumentações, essas coisas são lá de processo civil. Como nós estamos em processo do trabalho, não tem como nós fugirmos disso, né? Porque nós seguimos a regra geral. E a regra geral está lá no direito do trabalho. A regra geral está no processo civil, e daí nós vamos tratar das peculiaridades, das coisas específicas, completivas, né? Vamos fazer a integração com normas específicas de direito do trabalho. No entanto, é importante que vocês tenham esses conceitos elementares a respeito de sentenças que são fundados lá em processo civil. Beleza? Como o professor de processo civil, teoricamente, ele tem mais coisa para falar, apesar de ele ter mais tempo do que eu, é possível que nós não caminhemos na mesma velocidade. Tá? Isso eu acho extremamente complicado, né? Eu acho que eu não estudo processo do trabalho, ou estudo processo do trabalho, depois já terem processo civil para facilitar as coisas. Agora, vai ser extremamente chato se eu começar a falar de sentença e o cara lá ainda está falando de julgamento conforme o estado do processo, né? Que são coisas distintas, em fases distintas do processo. Mas não vem ao caso fazer críticas a essas coisas agora. Tá? Então, espécies de sentença. Agora a gente já sabe o que é sentença, para que ela serve, que ela foi, enfim, a fase de conhecimento no processo, né? Que ela tem a característica de distinguir o processo no primeiro grau, né? Então, nós vamos ter algumas espécies de sentença. E isso é muito importante a gente ter este conceito na ponta da língua. Porque nós temos sentenças que são terminativas e sentenças que são definitivas. Obviamente que aquilo que é definitivo é melhor, né? Aquilo que é definitivo resolve a coisa de uma forma concreta para sempre. E é isso que a gente busca por meio do processo judicial. Então, nós vamos atrás, sempre que inicia um processo judicial, de uma sentença definitiva. O que diferencia o processo de uma sentença? Vai dizer se ela é definitiva ou terminativa. Terminativa, ela simplesmente acaba com o processo, põe fim ao processo. No entanto, ela não analisa o mérito. A definitiva julga o mérito. A definitiva faz coisa julgada. E o que é o mérito propriamente dito, pessoal? Mérito é aquilo que foi colocado pelo autor lá no pedido. Tá? Então, mérito é aquilo que tem que ser resolvido pelo judiciário. Né? Vamos ver ali, ó, o que eu mencionei no slide. Vamos ver se o slide é velho, vamos ver o que ele diz. Né? Merece ser sempre entendido como sinônimo de conflito de interesses, levado ao judiciário para a solução. É aquilo sobre o qual o autor e o réu requerem que recaia a tutela jurisdicional. Então, o mérito é aquilo que é pedido para o judiciário. Viu? Quem tem razão aqui? Tá? No nosso caso, da Justiça do Trabalho, o sujeito tem direito ao registro ou não? Estão presentes os requisitos que caracterizam a relação de emprego ou não? Ele efetivamente fez hora extra ou não? As verbas rescisórias foram pagas ou não?
Tá? Então, isso aí é o mérito do nosso processo, é o que foi pedido. Tá? Então, quando a sentença efetivamente resolve, ela julga, ela determina, ela esclarece se o que foi pedido é devido ou não é devido, se aconteceu ou não aconteceu, se está presente ou não está presente, quando ela julga procedente ou não, ela está julgando o mérito. Sempre que a sentença julga o mérito, e é esta a decisão que a gente busca, a decisão definitiva, nós estamos diante de uma decisão que julgou o mérito. Se julgou o mérito, é definitivo. Se é definitivo, ela faz coisa julgada, não pode ser mudada a qualquer momento. Tá? Se ela não julga o mérito, por quê, professor? Porque, eventualmente, precisava de uma caução que não foi apresentada. Entrou por uma pessoa que não era parte legítima, se não estavam presentes os pressupostos processuais de constituição ou de desenvolvimento do processo. O processo é extinto sem julgamento no mérito. Logo, nós estamos diante de uma sentença, sim. Por quê? Porque pôs fim no processo no primeiro grau de jurisdição. No entanto, ela não julgou o mérito. Se ela não julgou o mérito, é uma sentença terminativa. Beleza? Então, sentença terminativa não julga o mérito, sempre simplesmente põe fim ao processo, e sentença definitiva é aquela que a gente quer, que é aquela que vai ao fundo e julga tudo o que foi pedido. Tranquilo? No artigo 485 do Código de Processo Civil, ele vai nos esclarecer quando que nós estamos diante de uma decisão que não julga o mérito do processo. Tá? Então, a sentença não julga o mérito quando 485 do Código de Processo Civil, quando indefere a petição inicial. O que é indeferir a petição inicial? Porque a petição inicial é inepta. Né? O que é petição inepta? Daí a gente olha lá na lei também. Petição inicial inepta é aquela que não tem pedido, aquela que tem pedido incompatível entre si, aquela que o pedido não decorre logicamente do que foi narrado, né? Ou aquela que tem pedidos incompatíveis entre si. E ainda aquela que faz pedido, digamos assim, genérico, sem ter autorização legal para tanto. Tá? Então, essas são a definição de petição inepta, ou faltou uma condição elementar, peculiar a ela. Nós dizemos que a petição inicial indeferida não é aceita para dar início ao processo, está sendo dada uma decisão, que é uma sentença, por quê? Porque ela está pondo fim ao processo no primeiro grau de jurisdição, e está se extinguindo, ela não está julgando nada, ela só não está aceitando. Se ela não está aceitando a petição inicial, é uma decisão terminativa. Se o juiz manda fazer uma coisa, dá prazo, a parte não faz, o juiz declara que o processo foi abandonado. Se ele declara que o processo foi abandonado, ele está extinguindo o processo em julgamento de mérito. Se ele acha que não estão presentes pressupostos processuais, desenvolvimento, constituição ou negativos do processo, novamente ele está distinguindo o processo em julgamento do mérito. Quando houver ofensa, coisa julgada, litispendência ou perempção. Então, coisa julgada. Quando já está julgada uma coisa, não posso entrar com um novo processo. Se já tem um processo anterior julgando, não pode entrar com um novo. Se eu dei causa 3 vezes a extinção do processo, eu não posso fazer pela quarta. Então, esse eu não posso fazer pela quarta é o que a gente chama de perempção. Tanto havendo perempção, litispendência ou coisa julgada, o juiz vai extinguir o processo sem julgar o mérito. Por quê? Porque já foi julgado antes, tá? Nesses casos. Então, nós estamos diante de uma sentença que é terminativa. Falta de condição de ação. Quais são as condições de ação? Legitimidade e interesse. O juiz extingue o processo sem analisar o mérito, obviamente. Sentença terminativa. Quando o juiz vai analisar o processo e uma parte alega, tem uma convenção de arbitragem. Por meio da convenção de arbitragem, a parte se submete a não ir ao judiciário e sim se habilitar perante ao árbitro. Né? Então, nessa situação, tem que passar por um procedimento arbitral e não pela justiça. Logo, nós estamos diante de uma sentença terminativa que reconhece isso. Se a parte entra com o processo e desiste, formalmente, desistiu do processo. Nessa situação, extinção sem julgamento do mérito. Morte da parte em ação é intransmissível. Então, pensa aquela verba de natureza alimentar, pessoal. Se é uma verba de natureza alimentar, ela não é transmissível. Se não é transmissível, automaticamente
né, o processo vai ser extinto. Não precisa ser alimentos. Quando nós estamos assim na Justiça do Trabalho, tem coisas que a gente considera, né, indenizatório ou não. Quando você está diante de verbas que não são indenizatórias, naturalmente você está diante de verbas de natureza alimentar. Mais à frente, quando for tratar de acordos, a gente menciona a diferença disso. Tranquilo? Entendemos as hipóteses por meio da qual nós obtemos sentenças que não resolvem o mérito, sentenças terminativas, ou seja, reconhecemos que existe alguma coisa que impede que o processo vá para frente. Tá? O que mais? Hipótese de sentença com resolução de mérito. Quando que eu digo que no meu processo existe a resolução do mérito, pessoal? Quando que essa situação deve ser levada adiante? Quando que ela resolve o mérito? Quando que eu estou diante dessa situação? Esta situação ocorre naquilo que está previsto no artigo 487. Vejam, o 485 é sem resolução de mérito, e o 487 é a sentença que resolve julgando o mérito. Então, o juiz resolve o mérito quando acolhe ou rejeita o pedido. Então, se fez um pedido de hora extra, o juiz diz que você não fez hora extra, ele está rejeitando o seu pedido, ele está julgando o mérito, porque ele está dizendo ou que sim ou que não. Tá? Agora, se ele diz, você não é parte legítima, você não juntou o documento que precisava, você não fez isso, ele extingue o processo antes de analisar o mérito. Se ele extingue a questão antes de analisar o mérito, daí é uma sentença terminativa. Aqui, se ele rejeita ou acolhe o pedido, é uma decisão definitiva. Se ele reconhece prescrição ou decadência, também ele está resolvendo o mérito. Puxa, aqui, pelo que eu estou vendo, os senhores não estão muito ligados nesta colocação, né? Mas um argumento muito grande, um questionamento bastante grande com relação a esse inciso do 487, a gente pode colocar com relação ao termo prescrição. Tá? Por quê? Porque se nós formos, né, pensar assim, bem claramente, decadência é a perda do direito material. Por quê? Porque o direito decaiu, aconteceu aquilo que a gente vê lá no direito civil. Então, aconteceu aquela situação prevista no direito civil, e o sujeito efetivamente perde o direito material propriamente dito. Tá? Então, nesta situação, nós dizemos que acontece desculpe, estou brincando aqui, pessoal, fiz coisas que eu nem sabia que era possível. Né? Não precisa de legenda. Vamos lá. Não? Então, nessa situação, pessoal, a decadência é a perda do direito material. E a prescrição é a perda do direito de ação. Então, decadência, decair, caducar, é perder o próprio direito material. Por quê? Pelo decurso de tempo. E, normalmente, a decadência é um prazo bem longo. Agora, a prescrição é a perda do direito de ação, instituto de direito processual. Por que nós dizemos que o juiz julga o mérito quando ele acolhe uma defesa de ordem processual? Né? O lógico não seria dizer, acolheu a prescrição, é uma questão processual. Se é questão processual, teria que ser uma decisão assim terminativa. Por que a gente não pensa desse jeito? Porque se prescreveu, não é mais possível aquela ação de forma alguma. Então, não interessa tanto, na prática, se é instituto de direito processual ou de direito material, porque a ideia é que impossibilite que aquilo seja rediscutido em um novo processo. Se a decisão é terminativa, pessoal, ela não impede que seja reproposto novamente, corrige aquele defeito apontado pelo juiz e faz de novo. Quando a sentença é definitiva, ela tem a característica de ser definitiva, dela não poder ser substituída por outra, dando origem àquilo que a gente chama de coisa julgada. Logo, se ocorreu a prescrição, não interessa a ordem do instituto, se é um direito material como a decadência ou se é de direito processual como é a prescrição. O que interessa é que não se dê a possibilidade de que o sujeito venha discutir de novo algo que já foi reconhecido que está prescrito.
ok? Então, é neste fundamento que a gente coloca, mesmo tratando a prescrição de uma figura de direito processual, né, de um vício processual, como ele impede de forma definitiva que aquilo seja rediscutido no processo, é elencado como uma matéria de resolução de mérito no julgamento. Tá? O juiz não chega nem a analisar o que foi pedido, ele diz, passou muito tempo, está prescrito, né? E julgando a prescrição, ele indefere de forma definitiva aquilo que está na petição inicial. Tranquilo? O que mais? Quando o juiz homologar, né? Reconhecimento de procedência do pedido. Então, eu vou lá e faço uma inicial, e a outra parte reconheço que o que você está pedindo está certo, vamos só ver como é que eu vou te pagar. Então, se existe este reconhecimento, o juiz homologa esse reconhecimento, ele está julgando o mérito. Se existe um acordo no processo, né? Alguém foi lá pedir um negócio, e a outra parte diz assim, viu, te pago sim, mas te pago desta forma. E o juiz homologa, automaticamente está sendo resolvido o mérito do processo. Tá? Talvez não seja exatamente novo da forma com que foi colocado na petição inicial, mas está resolvendo da forma que é melhor para as partes, atendendo o interesse de ambas as partes, né? E da mesma forma, se o juiz reconhece a renúncia da ação ou até mesmo da reconvenção, nesta situação, pessoal, nós estamos diante do fim do processo também com resolução do mérito, né? O que mais nós podemos mencionar, pessoal? Vou dizer para vocês que essa aula não é uma aula tão assim, e fiquem à vontade para falar, perguntar o que os senhores quiserem, tá? É algo bastante simples, mas que a gente tem que passar por isso. Nós temos aí, tanto na CLT, artigo 832, quanto no Código de Processo Civil, artigo 489, requisitos para sentença. Então, a sentença tem que trazer alguns elementos, né? A CLT é um pouquinho mais objetiva, ela diz assim, da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Então, veja que a CLT traz um resumo, tem que ter isso na decisão. Já os elementos que a gente pode tirar do Código de Processo Civil vão um pouquinho além. E ele diz assim, a sentença tem que ter relatório. O que é relatório? É a história do processo. É basicamente aquilo que está colocado na CLT como um resumo do que foi pedido e de como que foi defendido, né? As provas produzidas, tal. Então, tem que ter esta historinha no processo. De modo que eu digo para os senhores, se vocês querem entender um processo, pessoal, e ele já tem sentença, a forma teoricamente mais fácil de entender o processo é lendo a sentença. Porque na sentença, alguém que é imparcial no processo, que é o magistrado, ele vai explicar o que aconteceu naquele processo e vai julgar. Tá? Então, é uma forma bastante clara de você entender o processo lendo a sentença. Por quê? Porque a sentença tem que ter relatório. Por uma norma constitucional, todas as decisões de processo, sejam judiciais ou administrativos, têm que ter necessariamente fundamentação. Então, todas as decisões, sejam em processos administrativos ou em processos judiciais, obrigatoriamente têm que ter fundamentação. Então, o juiz conta a história e daí fundamenta como que ele vai julgar, como que ele vai decidir. Tá? Então, ele conta a história de tudo que aconteceu no processo, e daí ele passa a dizer, olha, aqui ele falou isso, 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 você me convenceu disso, por isso eu vou julgar desta forma. E lá no final, o dispositivo é onde o juiz diz, com base na fundamentação, eu concedo isso, aquilo e aquele outro. Tá? Então, o que realmente está decidido está no dispositivo. O relatório é a história para que se entenda o processo. A fundamentação é a justificativa de por que se decidiu da forma com que está colocado no dispositivo. Se
A petição inicial, a petição inicial, nós temos um defeito, que é a petição inicial inepta, né? Que é aquela petição que não está apta a dar início a um processo, petição inepta. Uma das formas de você ter uma petição inicial que não é apta, que é inepta, é você ter uma petição que, da leitura dela, não decorre logicamente o pedido. Quando você lê a petição inicial, você tem que imaginar o que o cara vai pedir. Você tem que entender o que o cara vai pedir. Se você lê a petição inicial e você não entende o porquê que ele pediu aquilo, ela tem a característica, é uma das coisas que torna a petição inicial inepta. Da mesma forma, pessoal, a sentença, né? O dispositivo tem que decorrer logicamente da leitura do relatório, fundamentação, você já imagina como que o juiz já decidiu. Se não acontece isso, se não existe a mesma sequência lógica que tem que existir na petição inicial, tem que existir na sentença. Se não existir, a gente está diante de um caso de nulidade da sentença. Tudo bem? Então, a sentença tem que seguir também a mesma lógica que a petição inicial segue. Já que a gente está falando de sentença, assim é a sentença do processo civil e assim é a sentença no processo do trabalho. Todas têm que ter relatório, fundamentação e dispositivo. Tem alguma exceção, professor? Tem uma exceção. O juizado especial civil, porque ele é baseado no princípio da oralidade, simplicidade, informalidade, um monte de coisas, e a ideia é que tudo seja resolvido numa audiência só, que na prática acaba não acontecendo, né? Mas a ideia do legislador é que tudo fosse resolvido de uma vez só, e muitas vezes sem até a presença do advogado. Então, é dispensado no juizado especial civil relatório. Então, pode ter audiência e ali no final da audiência o juiz já passa para a fundamentação e dispositivo. Então ele não precisa fazer relatório no juizado especial, não. Tranquilo? Nos demais precisa. Tranquilo? Tranquilo. Só para os senhores acompanharem. Classificação das sentenças, né? Bom, a sentença é importante? Sim. Então eu vou classificar a sentença dependendo do tipo da tutela que ela tem, ou da natureza que ela tem. Qual é a natureza jurídica da sentença? Então, nós vamos partir para a ideia que é a ternária, né, ou trinária, que divide em três naturezas. Primeiro, declaratória, sentença constitutiva e sentença condenatória. Então, classicamente, nós dividimos as sentenças dessas três naturezas. Declaratória é aquela sentença por meio do qual o juiz declara uma realidade já existente. Tá? Então, ele declara, declaro que tal coisa. Declaratória de inexistência de débito. O cara me colocou no SPC e eu já paguei. Junto ao recibo, o juiz declara que o débito não existe mais. Declaratória de inexistência de débito. Ação declaratória de paternidade. Por quê? Porque eu quero que reconheça que o cara é meu pai. Declare isso. Como? Faz o exame de DNA. Ele já era pai antes daquilo, certo? Sentença declaratória de paternidade. Uso capião, pessoal. O que é uso capião? Uso capião é a aquisição da propriedade por meio do uso, né, posse, mais tempo. Então, eu fiquei 15 anos em cima de um imóvel e as pessoas me respeitam como dono, então eu usava aquilo como se fosse dono. Mesmo não tendo comprado aquilo de ninguém, eu adquiro a propriedade por meio do uso capião. O que me dá a propriedade é a sentença do juiz? Não, é o decurso do tempo mais a posse. Quando o juiz dá a sentença do uso capião, ele está apenas declarando que os requisitos legais já aconteceram, beleza? Então, isso é sentença declaratória. Declara que algo já existe. Então, declaro a paternidade, declaro a inexistência do débito, declaro uma relação, declaro. Por meio de uma decisão judicial. A sentença constitutiva é aquela sentença que cria uma realidade jurídica nova. Né? Então, a partir do momento que você tem uma decisão constitutiva, você cria algo novo. Exemplo, processo de adoção. Num processo de adoção, com a sentença é constituído o pátrio poder, é constituído o laço, a criança passa a ser pai e filho, né? Então, gera o laço familiar, é constituído por meio da sentença, ok? Então, não é uma declaração, é uma constituição. Então, é bem objetivo isso. Então, constituir, criar uma realidade nova.
Processo de divórcio. Também o sujeito está casado. A partir do momento que o juiz dá a sentença e constitui ali, ele criar uma realidade nova. O sujeito não é mais casado, ele é divorciado. Então, é uma sentença constitutiva também. Envolvendo a questão da sentença declaratória constitutiva, existe um exemplo de erro gritante que é colocado na nossa doutrina, que é não colocado na doutrina, que é usado no nosso linguajar, assim, que é lá no direito comercial, pessoal, ou direito empresarial, como se fala hoje. Lá é muito mencionado aquilo que se chama de sentença constitutiva, né? De falência, né? Sentença declaratória. Na verdade, não. Se chama sentença declaratória de falência. Né? Por quê? Porque declara a falência de uma empresa. Na verdade, está errado, pessoal. Por quê? Porque a sentença declaratória de falência, a ideia de quando veio o nome é dizer assim, ó, declarar que ela está com um monte e realmente reconhecer que ela está com uma condição de insolvência. Tá? Ou que ocorreu algum dos atos falimentares. Né? Então, mas a ideia básica era declarar que ela está em estado de falência. No entanto, primeiro, não é sentença, porque não é uma decisão que põe fim ao processo, e sim é uma decisão que inicia o processo. Então, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, porque se aquela decisão declara a falência, ela está criando uma execução coletiva. Tá? Então, está iniciando um processo e não terminando o processo. Então, quando é dada a falência da empresa, não se está tendo uma sentença, está se tendo uma decisão interlocutória. Primeiro erro. Segundo erro, está criando um processo de execução coletiva. Né? Então, todos os credores e todos os bens está tudo sendo executado da mesma forma, no mesmo momento, no mesmo processo. Logo, está constituindo uma execução coletiva, uma execução concursal. Logo, não é declaratória, é constitutiva de uma realidade nova. Então, a sentença declaratória de falência, na verdade, é uma decisão interlocutória constitutiva de falência. Tudo bem? Se nós não nos atermos aos termos técnicos. Então, sentença declaratória, sentença constitutiva, são naturezas que nós temos. A sentença condenatória, pessoal, é aquela que condena alguém a fazer alguma coisa, ou a uma pena. A sentença penal, normalmente, é uma sentença condenatória. A sentença que reconhece a prática do ato ilícito e atribui a obrigação de indenizar está condenando alguém a fazer alguma coisa. Então, uma ação de cobrança, uma ação de indenização, são ações que vão chegar também a sentenças condenatórias. Classicamente, as sentenças seguem esta divisão. Tá? Elas são colocadas desta forma, pessoal. No entanto, né, a coisa evolui e a gente passa a ter outras, né? Segundo o ponto de Miranda, ele acrescenta aí, né, a teoria quinária, né, ou seja, 5, e ele coloca mais duas, que é a mandamental e a executiva lato sensu, né? A mandamental, onde manda-se fazer alguma coisa, e a executiva lato sensu, onde para a execução da obrigação de fazer, né? Ou a primeira é autorizando fazer alguma coisa, para mandar fazer alguma coisa, derrube tal coisa, faça aquilo, e a executiva lato sensu é aquela que tem por obrigação, obrigações de fazer algo, coisas diferentes, né? Então, nós temos aí, de acordo com o ponto de Miranda, isso já faz um certo tempo, mais duas naturezas, que seria a mandamental e a executiva lato sensu. No entanto, pessoal, o que não pode esquecer de forma alguma são a declaratória, a constitutiva e a condenatória. Ok? O que mais nós podemos dizer com relação à sentença, pessoal? Toda sentença judicial tem um reflexo, que é criar a hipoteca judiciária. Né? Então, veja o que coloca para nós o artigo 495 do Código de Processo Civil. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e aqui determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou dar coisa certa em pecuniária, ou seja, tem que pagar, ou tem que fazer, não fazer alguma coisa, isso foi transformado em dinheiro também, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Ou seja, foi condenado na justiça a pagar alguma coisa, pagar algum valor, isso caracteriza-se automaticamente como hipoteca judiciária.
Ou seja, o que é hipoteca, pessoal? É uma criação de uma garantia, né? Nós temos garantia com bens móveis, seria penhor, propriamente dito, né? Penhora, né? Quando nós falamos de bens móveis, nós vamos falar de imóveis, né? Nós passamos a falar de hipoteca. Então, hipoteca quer dizer, quando um bem imóvel de minha propriedade é dado como garantia de uma obrigação, eu estou diante de uma hipoteca. Toda a sentença judicial que condena alguém a pagar algo em dinheiro serve como hipoteca judicial. Inclusive, né, perdi uma ação lá, vou ter que pagar 10 mil reais. O que o sujeito pode fazer? Pode pegar cópia daquela decisão e levar no registro de imóveis e fazer a averbação dos meus imóveis. Todo o meu patrimônio imóvel vai ter lá, está aqui hipotecado, enquanto o Edi não pagar este bem aqui, está em garantia da obrigação pecuniária que ele foi obrigado a pagar em um processo judicial. É assim também no processo do trabalho? É assim também no processo do trabalho. Então, automaticamente, a existência de uma sentença condenando alguém a pagar alguma coisa vale como hipoteca judicial. Vale como, automaticamente, coloca todos os bens daquele sujeito, bens imóveis, no caso, como garantia do cumprimento da obrigação. Então, isso é um dos efeitos da sentença, uma das consequências da sentença. Ainda falando em sentença, pessoal, a gente tem que lembrar que sentença não é perfeita. Diga. Bem de família entra nessa hipoteca judiciária? Veja bem, né? Veja bem. Bem de família são bens que estão, assim, resguardados por lei, fora aquilo que é bem de família, teoricamente, não pode ser alcançado por um processo de execução. Uhum. Daí, e é comum que a gente coloque o imóvel que a família reside, uma série de coisas, como bem de família. Então, a única casa onde imóvel onde a família mora, a gente considera um bem de família. Claro, você vai ter que... Isso é uma questão assim, bastante relativa. Qual é o tamanho? Às vezes o cara mora numa chácara, dá para dividir, pegar um pedaço, vender e ficar morando em outro. Tá? Você vai ter que ser muito atento com relação a isso. Mas existe a proteção do bem de família. Eu tinha visto no direito civil que o bem de família não entrava, só em alimentos. Aí, esses dias atrás, eu vi um advogado numa palestra falando que o bem de família tinha jurisprudência colocando o bem de família no processo trabalhista. Não, veja bem, não é por ser processo trabalhista que vai poder entrar no bem de família, não vai poder entrar. Agora, existem poucas exceções onde você consegue tirar o bem de família fora. A primeira exceção que eu vou te dizer é, primeiro, isso tem que ser relativo, tem que ver o tamanho, tem que ver o quanto, então é tudo muito relativo, né? Tem coisas assim que a gente não pode considerar bem de família. Quando a gente vai falar disso, tem um julgado interessante que fala do Eike Batista, né? E o Eike fala da casa do Eike Batista. E daí vai se dizer que a residência e os bens que guarnecem a residência são considerados bens de família, né? Daí a primeira argumentação que faz, mas que tipo de bem? No caso do Eike Batista, tem um julgado muito interessante, onde existia uma Ferrari, que era um instrumento de decoração de uma sala de estar que tinha dentro da casa. Então, imagine, 3 milhões em um carro parado dentro de uma sala, que era um objeto de ornamentação da sala. Isso é bem de família? Está dentro da casa onde ele reside. Não, pela razoabilidade, né? Um bem extremamente caro, que era suficiente para pagar um monte de dívida, um monte de coisa, né? Então, a justiça não entendeu. Claro que é uma situação extrema, mas primeiro você tem que ver a questão da proporcionalidade disso. A outra exceção que você vai ter é quando você está falando com relação à dívida resultante do próprio bem. Então, você foi lá, você comprou uma casa, beleza, você comprou um terreno, construiu a casa. Daí, para construir a casa, você ficou devendo um monte de dinheiro no material de construção. O material de construção, ele foi usado para construir a casa, não foi? Então, perante esta dívida, você não pode alegar a existência do bem de família. Tranquilo? Agora, estou diante de uma questão de processo trabalhista. Posso alegar bem de família? Claro.
Né? Ah, não é porque é pagamento do empregado que os caras vão poder penhorar a minha casa. Isso não existe exceção a essa regra. Tranquilo? Ah, entendi, professor. Obrigada. Entendeu? Então, você tem que olhar caso a caso. Bem de família, a gente fala bastante sobre execução. Bastante não, mas nós vamos falar sobre execução lá na frente. E a gente reativa essa argumentação, a gente fala, mas bem de família é uma coisa só em todo lugar. Tranquilo? Ah, entendi. Obrigada. Beleza. Então, vejam lá, pessoal. Defeitos e nulidades da sentença. Obviamente que a sentença tem defeitos e nulidades, né? Então, vários, tudo pode ter problema, principalmente o magistrado, que tem muita coisa para fazer, muita coisa semelhante, e que vai ser tentado, muitas vezes, a tentar acabar rapidamente com aquelas coisas. Então, a gente tem que compreender que a função do magistrado não é uma função fácil, tá? Por isso que ele só faz isso, por isso que ele é bem remunerado, por isso que ele tem que ser respeitado, ele tem que ter condição de manter a sua imparcialidade. Tá? Mas, obviamente, que existem problemas de sentença, nulidades de sentença. E a gente tem uma coisa bem interessante, que a gente classifica as nulidades, os defeitos da sentença de acordo com o que foi pedido. Lembra que quando a gente fala lá do pedido, eu falo para vocês assim que o pedido tem a característica de pôr os trilhos por meio de onde o magistrado vai andar? Por quê? Porque o que não foi pedido não pode ser concedido. Tá? O que eu não peço, eu não tenho chance de ganhar. E é assim que funciona no processo civil e no processo do trabalho também. Então, o que limita a atuação do magistrado durante o processo e principalmente dentro da sentença é o que foi pedido. Então, se o sujeito pediu alguma coisa, o juiz tem que dizer que sim ou que não, e por quê. Agora, ele tem que dizer. Nós vamos dizer que existem 3 tipos de nulidade. Extra, quando eu peço uma coisa e o juiz julga outra. Putz, fui lá, me envolvi num acidente de trânsito, foi na frente da minha casa, né? Pedi para consertar meu carro, o juiz manda consertar, pintar o gradil da minha casa. Puxa, mas o gradil não está envolvido, eu não pedi isso. Né? Eu até contei que estragou o gradil, mas eu não pedi para consertar, ele só mandou fazer isso. Tá certo? Não, está errado. Ok? Então, quando você pede uma coisa e o juiz decide diferente do que está no pedido, nós dizemos que está fora, é extra pedido. Quando você pede uma coisa e o juiz vai lá, concede aquilo e mais alguma coisa que não foi pedido, né? Nesta situação, nós dizemos que o pedido é ultra, foi além. Você pediu o dano material, ele foi lá, deu o dano material mais o lucro cessante. Você pediu o lucro cessante? Não. Se o juiz concedeu, a sentença é ultra pedida. Agora imagine que você pediu dano material e, digamos assim, o dano emergente, né? E pediu também o lucro cessante. O juiz só julga o lucro, o dano emergente, o dano material que você teve no momento e nem fala nada a respeito do lucro cessante. O que aconteceu? Ele não julgou tudo que foi pedido. A sentença é infra ou citra petita, porque não julgou tudo que foi colocado para ser julgado. Então, extra, quando trata de coisa fora do pedido, ultra, quando trata do que foi pedido e mais coisas que não foram pedidas, e citra o infra, quando ela não trata de tudo o que consta do pedido. Beleza? Então, essas são as nulidades da sentença. Praticamente matéria de processo civil, mas que cabe aqui também, tá, pessoal? O que nós temos mais que falar alguns elementos como intimação da sentença, tá? Ah, como é que vai ser intimada da sentença? Como é que funciona, né? Como nós estamos dentro do processo do trabalho, a regra é que a audiência seja prolatada na própria audiência de instrução e julgamento, tá? E como a sentença deve ser prolatada na audiência de instrução e julgamento, as partes saem intimadas da sentença, tá? Então, esta é a regra, tá? Então, tem que sair intimado. Se não for, pessoal, nós temos lá o 587, né, que dá hipótese diferente, não sei o quê. Então, nós temos aí a situação de que pode acontecer de forma diferente. Pode o juiz designar uma data, pode ele marcar outra data. Agora, como o processo do trabalho, ele, digamos assim, ele tem o princípio da oralidade e deve acontecer tudo perante as partes,
o que o juiz faz? Ele não leva para gabinete e dá sentença simplesmente como o juiz civil faz. Ele marca uma data para audiência de instrução e julgamento. Tem audiência mesmo? Não tem, pessoal. Simplesmente sai alguém lá no cartório e coloca no edital, no horário da audiência, a sentença. Isso que é audiência de encerramento, audiência de sentença. Tá? Então, nós temos essa figura no processo do trabalho, que é a audiência para fazer essa situação. Tem uma situação em que as partes têm que ser intimadas, né, que é o caso da audiência que acontece em revelia. Quando acontece revelia, aquela parte estava presente e acompanhou a aprovação da sentença, sai intimada no ato, mas o revel vai ter que ser notificado por meio de postagem com AR. Aquela pessoa que deveria ir à audiência e não comparece, considera-se intimada naturalmente, né? O réu ausente, ou aquele que não foi encontrado, né? Aquele que é citado por edital, ou lins, né? Local, incerto, não sabido, né? Vai ser citado, vai ser intimado da sentença por meio de um edital, né? 48 horas para a universidade juntar a sentença, caso contrário, deverá ser feita nova intimação para a sentença. Então, se o juiz não dá a decisão ali do processo na hora, na audiência de instrução e julgamento, ele tem 48 horas para fazer isso. Se não fizer, ele tem que intimar nova data, tem que fazer nova intimação para a sentença. Aquela sentença, outra situação que também a gente tem aplicação dessas 48 horas. O juiz profere a sentença em audiência, tá? Beleza, as partes são intimadas, já sabem o conteúdo da sentença. As partes têm que ter acesso a isso dentro do prazo máximo de 48 horas. Se não tiver disponível no sistema em 48 horas, as partes vão ter que ser intimadas especificamente de que foi disponibilizada a sentença prolatária em outra hora, para que comece a fluir o prazo de recursão. Porque, lógico, né, nós temos um processo eletrônico, hoje praticamente isso não acontece, mas no passado acontecia. Né? O processo não era 100% informatizado, o juiz dava uma sentença, e daí a parte não tinha acesso àquilo na hora. O juiz tinha que fazer com que aquilo fosse, digamos assim, publicado, que aquilo chegasse ao acesso das partes em pelo menos 48 horas. Se isso não acontecesse, as partes tinham que ser intimadas de novo e o prazo começasse a fluir novamente, mesmo que as partes já tivessem conhecimento da sentença. Para que você possa trabalhar com um recurso, você tem que ter a sentença na mão para poder argumentar, contra-argumentar contra todos aqueles argumentos que serviram para fundamentar a decisão. Tranquilo? O que mais, pessoal? Juízo de retratação, eu acredito que é uma das últimas coisas que eu coloco para você, e que a gente tem, assim, uma instrução normativa que diz o que do processo civil se aplica no trabalho e o que não. Né? E a CLT especifica que esta questão aplica, né? Que o 485, parágrafo 7º, é plenamente aplicável, né, ao processo do trabalho. Então, nós vamos dizer que quando o juiz não resolver o mérito e for interposto um recurso, né, o juiz tem 5 dias para retratar isso. O que é isso? Né? Então, imagine, o juiz pega o processo, olha assim, e extingue o processo porque ele diz, você aqui não é parte legítima no processo, ou faltou uma condição, faltou alguma coisa. O juiz extingue o processo sem intimar a outra parte. Extinguiu o processo, não resolveu o mérito. Então, sempre que o juiz não resolve o mérito, pessoal, e alguém recorre dessa decisão, por quê? Porque o normal é quando o juiz não resolve o mérito, a sentença que não resolve o mérito da terminativa não impede que você entre com outro processo igual. Então, se o juiz vai lá e extingue o teu processo por algum motivo, o que você faz? Você normalmente vai lá e faz outro igual e corrige aquilo que o juiz falou. Tá? Agora, se a parte se sentiu motivada a ir lá e recorrer daquela decisão, é porque tem alguma coisa de estranho. Né? Então, nessa situação que tem alguma coisa de estranho, quando alguém recorre de uma decisão terminativa, uma decisão que não julgou o mérito do processo, mas que terminou o processo, uma sentença que acaba com o processo sem julgar o mérito, e alguém recorre disso,
Ah, o artigo fala apelação, mas no nosso caso seria utilização no recurso ordinário, né? Alguém faz isso, o juiz tem novamente 5 dias para dar uma olhada na decisão dele e ver se ele não muda de ideia. Porque muitas vezes, se a parte fez isso, é porque tem algo muito estranho. Então, reabre o prazo para que o juiz possa se retratar, possa mudar o conteúdo da decisão. Via de regra, o magistrado tem duas funções, pessoal. Quais? Tem a função de julgador e de administrador do processo. Enquanto ele está julgando, dizendo qual é o direito, tomando decisões importantes no processo, ele é julgador. Quando ele está mandando o cartório fazer isso, fazer aquilo, admitir tal coisa, tal, ele está na função de administrador do processo. Então, tem horas que ele está administrando, tem hora que ele está julgando, tomando decisões relevantes no processo. Quando o juiz prolata a sentença, ele encerra a função dele na condição de julgador e passa a ser um mero administrador do processo. De modo que, quando o juiz prolata a sentença, ele não pode mexer no que ele fez. Acabou a função dele de julgador. Ele só pode mudar o julgado, pode voltar atrás quando acontece, por exemplo, o juízo de retratação, ou quando vem embargos à declaração, alguma coisa assim. Salvo isso, o juiz não pode mais mudar o que aconteceu. Então, nesta situação, quando é uma decisão que não julga o mérito do processo, simplesmente acaba com o processo por conta de uma formalidade, um problema processual, se existe recurso, o juiz pode, no prazo de 5 dias, mudar de ideia e aceitar o processo, corrigir aquilo, fazer alguma coisa, e efetivamente retratar esta decisão que ele tinha proferido. Tudo bem? Com isso, pessoal, praticamente a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? E daí eu já posso passar necessariamente para a chamada, né? Vamos ver se aqui funciona tudo bonitinho. Pessoal, o que acharam? Estão me entendendo? Estão conseguindo se entender? Conseguiram ouvir tudo? Está tudo certinho? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso ajudar vocês com algo? Tá tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Ah, então, beleza. Então, quem precisar aí, me ajudem na chamada, tá? Só antes de começar, tá? Quando chegar no nome de vocês, falem, mas não precisa erguer a mão. Por quê? Porque você ergue a mão, você vai lá para o começo da lista, sai da ordem alfabética, tá? Teoricamente, se tiver em ordem alfabética, para mim é mais fácil e vocês vão vendo o que eu estou fazendo aqui também, tá? Então, vamos lá. Amanda está aqui. Presente, professor. Aí nós vamos ter Ana Paula está aqui. Arlete. Presente. Arlete, presente. Está. Cristiane está. Presente. Daiane não, né? Jesley tá. Estevão tá. Fernanda tá. Um pouquinho, pessoal. Eu acho que Gabriel não tô vendo. Hanna tá. Iago tá. Jéssica. Jéssica Jamile, não. Jéssica Lodge tá. Jonathan tá. Presente. João Carlos tá. Josiane tá. Lídia, não estou vendo. Lucileide está. Luiz Carlos está. Luiz Fernando está. Luiz Gustavo está. Maria Eduarda está. Presente. Então, vamos lá, Maria Eduarda. E Maria Eduarda, qual das duas que está, pessoal? Eu sou a Silveira. A outra não está, né? Maurício está aí. Presente, professor. Tá, me ajude aí. Monique tá? Não, né? Tá, professor. Monique tá? Tá. Tá aqui, sim. Estou vendo ela. O Nilson. Presente. Professor Eduarda Avresco, ela levantou a mãozinha ali. Tá. Paola. Presente.
Renata. Presente. Thalita. Presente. Tamires. Presente. Vitor. Vitor não. Vinícius. Presente. E Wesley. Está presente, professor. Está presente? Wesley tá. Então, vejam lá. Levou falta o Vitor, a Lídia, a Jéssica Jamile, o Gabriel Fogaça e a Daiane. Ok? Tranquilo? Isso, professor. Então, tudo de bom, pessoal. Da minha parte, estão dispensados. Né? O que precisarem, eu estou à disposição. Vamos continuar. Diga. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite, professor. Quem? Boa noite. O Estevam está falando que está presente, professor, mas eu acho que o senhor deu presença para ele. Eu acho que dei mesmo. Vamos olhar para ver. Estevam está presente, sim. Tranquilo. Obrigado, professor. Por nada, tudo bom. Boa noite, professor. Até semana que vem. Professor, Diga. o que é uma sentença mandamental? As mandamentais seria no caso do mandato de segurança, né? Mandar fazer alguma coisa, entende? Uma executiva lato sensu, você está pensando em uma execução de obrigação de fazer. Tá? Por exemplo, o sujeito tem que entregar alguma coisa, tem que fazer isso, tal. E a mandamental seria o caso do mandato de segurança. Quando você quer uma medida para segurar algum direito que você tem, alguma coisa que não é amparado por habeas corpus, por nada, você vai lá, o mandato de segurança contra uma decisão que não tem outro remédio, entende? Tá, entendi. Seriam as mandamentais. Então, é meio redundante, assim, mas executiva lato sensu é o quê? É cumprimento da execução de obrigação de fazer. Tá? O sujeito tem que entregar, ele não pode passar por um lugar, tem que construir alguma coisa. Então, são obrigações mais complexas, assim. Então, a gente tem uma sentença um pouquinho mais elaborada. Então, executiva lato sensu, executiva para fazer, executar qualquer coisa. Tá? E a mandamental é semelhante ao mandato de segurança. Não cabe outro remédio, seria o mandato de segurança, porque não cabe outro remédio processual. Você entra com o mandato de segurança, então, para quê? Para mandar que algo seja feito, para abrigar com uma decisão, tá? Para mandando, seria a justiça determinando que algo seja feito, que algo seja respeitado, seja desconstituído, entende? Sempre que você tem ou não tem outro remédio, você usa isso. Tranquilo? Entendi. Entendi, professor. Obrigada. Boa noite. Na verdade, é meio redundante mesmo, tá? Tá bom, então. Beleza.